Mas, bora lá. Bora começar, né? A gente vai começar... É matriz. O nome do curso é Funções de Matrizes, né? Ô, Felipe, pô. Peraí, pô. Não. O nome do negócio é Funções de Matrizes, tá ligado? A gente já falou de funções. A partir de agora a gente vai falar de matriz. No fundo, matriz vai ser uma função. Vocês vão ver isso mais na frente. Bem mais explicado. E tudo que a gente vai falar agora é para um curso mais avançado que vocês vão ver. Tá? Então, se vocês prestarem atenção agora, o próximo curso vai ser topadão e bem fácil. Vai ser... Álgebra linear. Álgebra linear tem tudo a ver com matriz, e matriz tem tudo a ver com álgebra linear. Bom, a gente vai fazer umas contas, tá? Mas é rapidinho, conta besta. Matriz aparece em tudo que é canto, tá? Você já sabe mais ou menos o que é uma matriz. Eu acho que esse não é na parte difícil. O difícil é usar a matriz, como é que ela aparece nos casos. Mas ela aparece em um bocado de canto, realmente. Tipo, como eu estava corrigindo a prova de vocês, eu botava o nome de vocês, problema 1, tirou tanto. Problema 2, tirou tanto. Ficava um nome e vários números. Outro nome e vários números. Essa tabela cheia de números era uma matriz. Eu consigo tirar dados dessa tabela, tá ligado? Muitas vezes você usa isso em computação, por exemplo. Em probabilidade. Em alguns problemas aparece matriz de probabilidade. Talvez eu mostre até uma aplicação disso. Eu vou explicar o que é matriz. Programação você chama uma lista de listas e matriz. Uma lista de listas é uma matriz. Um número é uma matriz, uma lista é uma matriz, uma lista de listas é uma matriz. É uma matriz, tudo é matriz. Depende de como você vai usar, né, mas tudo é matriz. Eu estava dizendo que programação aparece muito mesmo matriz. Por exemplo, quando você bota lá no Google, como faz ChatGPT, pronto, enter. Tem uma matriz no fundo do Google que roda algumas vezes e vai te dar algumas informações. Ele vai até mostrar lá. O Google até gosta de se gabar, né? Ele mostra 8 milhões de resultados em 0,1 segundos. Toda vez que você pesquisa, por exemplo, funções. Escrevi errado. Mas, ó, ele está mostrando 51 milhões de resultados em 0,4 segundos. Ele gosta de se gabar disso. Quer dizer que a matriz dele é muito boa. Tem um algoritmo por trás. Então, matriz aparece muito. Programação aparece muito mesmo. Muito mesmo. Então, a parte mais legal, assim, que a gente vai fazer são casos específicos. Tá? A parte matemática é bem fácil. Bem fácil. Não tem problema não. Então, para começar, né? Matriz. Bom. Matriz vai ser coisa bem fácil. Diga aí. Um outro curso. Acaba esse curso quando acabar a matriz. Vocês ficam livres. Hã? Esse modelo acaba quando? Nossa, explicação. Eu não lembro não, a data certinha, Felipe. Não lembro não. Tem no calendário. Tem um calendário lá, mas não lembro não. Olha pra mim. Então, chamamos de matriz, tá? Ixi, Maria. Definição. Tava abrindo já, mas já acessou. Aqui vai aparecer esse negocinho chamado ordem, tá? A ordem numa matriz é esse pá aqui. Isso aqui não é M vezes N não, tá? É N por N. Quase isso. Só que você vai dizer os nomes, tá? Você não vai fazer. Isso aqui não é uma multiplicação não, tá? Então, é uma coleção de... Agora sim, a quantidade de elementos é essa daqui. M vezes N.
Eu vou escrever assim, tá? Dispostos em M linhas. Vou escrever aqui embaixo. E N colunas. Tem uma matriz que vocês veem muito. Pelo menos eu vejo, eu gosto de ver. O calendário. Eu ia falar uma lista de coisas. O calendário, por exemplo, é uma matriz que acontece no dia a dia. Você vê o dia 1, dia 2, tal. Cada entrada do calendário significa uma coisa. No xadrez tem uma matriz lá no final, porque ainda mais no xadrez você consegue fazer coisa bonita, né? Porque tem você enumera uma linha de A até H e as colunas de A até H e as linhas de 1 até 8. Então você consegue dizer exatamente cada elemento lá. Você diz os caras conseguem jogar xadrez sem ver, né? Tem um povo que joga xadrez com venda, porque só com as coordenadas. Só com as coordenadas de tabuleiro você consegue jogar. Então, xadrez é uma matriz legal. Eu posso dizer que o calendário é uma matriz 7x4? Sim. 7 matrizes. Beleza, bora lá. Bora para alguns exemplos, né, de matriz. Tem outros, né? Tipo, você vê no posto de gasolina, né? Gasolina tal valor. Gasolina tal valor. Tal. Diesel, tal. Isso é uma tabela, tá ligado? É uma matriz. Quanto não mostra a base do logaritmo? Oxi. É 10. Exemplo. Isso daqui, uma matriz bem simplesinha, é uma matriz. Que ordem ela é? Quantas linhas, quantas colunas ela tem? Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, ela tem ordem 2 por 2. Essa outra aqui, não precisa ser número. Pode escolher seu número favorito, tá? Não tem problema não. Isso aqui é outro exemplo de matriz. Qual a ordem dessa matriz? 2 por 3 ou 3 por 2? É 3 por 2. 2 por 3. 2 por 3, por quê? Tem 2 linhas. Então, se fala 3 por 2, tá errado. Se fala 3 por 2, tá errado, porque ela não tem 3 linhas. Então tem que ser linha coluna. É linha coluna. Essa ordem é muito importante. Vai ser muito importante quando a gente for definir um outro objeto, tá? Você não troque não esse negócio. Não, mas peraí, de onde é que vem isso mesmo? É realmente isso? Porque quando cartesiano, se a gente for pegar as coordenadas de um ponto, você vai trocar, né? Você pegar... Não. Então, Linha coluna, realmente, né? Eixo X, linha, eixo Y. Bom, a ideia é por aí. Mas a motivação para a gente definir tão rigorosamente isso é porque tem outro negócio lá na frente. A gente vai ver. Entendi. Não quero dar spoiler, não. Esse negócio da frente sempre é o que... Diga aí. Coordenada geográfica seria uma... Coordenada o quê? Geográfica poderia ser... Pode ser uma matriz. Não tem problema, não. A escalação de um time, tá ligado? Pode ser uma matriz, não tem problema, não. Essa matriz aí, que ordem é? 1 por 5. 1 por 5. Ela tem uma linha e 5 colunas. Tá ok, até aqui, né? E só vou escrever mais outra que, sei lá, 2022, 2020, 2021, 2022. Qual é a ordem desse troço? 0 por 3 por 1. 3 por 1. Tem 3 linhas e uma coluna. Verdade. Genial. Tá ligado? Aí tem algumas os nomezinhos de matriz, tá? Por exemplo, isso daqui
o copo, né? A água no copo, assim, eu lembro dessa cena. Essa matriz aqui, ó, se você olhar direitinho, ela é um quadrado. Aí a galera é criativa e chama de matriz quadrada. Essa daqui, ó, essa P, só tem uma linha. Ela vira matriz linha. Essa daqui só tem coluna, matriz coluna. Oh, que criatividade. Mas se essa matriz de coluna, porque ela é 3 por 1. Qual? Por quê? 2 por 1 não tem Por aqui. coluna, né? 2 por 1 você falou não tem aqui. Tem 3 por 1 e 1 por 5. Peraí, eu procurei na minha. Por que eu não posso colocar 0 por 1? Ela não tem nenhuma linha e tem uma coluna. Existe matriz vazia, professor? Ela tem 3 Não, vazia não. Não vai ter nenhuma linha, vai ter. Não tem como. É, você tem que escrever alguma linha, né? Você tem que escrever alguma coisa. Silêncio, João, silêncio. Você tá tudo maluco, é? Ai, eu vou ficar bem caladinha. vai. Tipo, tem uma matriz muito fácil, né? A gente já trabalhou metade do bimestre anterior, né? Tipo esse daqui, ó. Só um número. Isso é uma matriz, 1 por 1. Isso é uma matriz quadrada, 1 por 1, tal. Só que ela não é interessante para o nosso curso. Para agora, né? Ela não vai ser interessante. A propriedade dela é muito, muito fácil. De boa, o que é matriz? É uma lista de coisas que tem um certo tamanho. Só isso. Eu vou me reduzir só a matriz de número, tá? Dá para fazer matriz de mais coisas, mas só matriz de número. Dá pra fazer matriz de função? Dá para fazer matriz de função, dá para fazer matriz de matriz. Matriz tem gráfico. Não. Como é que você imagina a linha por aqui? É. Como uma coordenada. É meio problemático. Ela vai ser uma função, tá? A gente vai ver um pouquinho, mas não tem gráfico, não. Não é fácil de visualizar, pelo menos. A gente vai escrever, eu vou escrever matriz. É tipo, eu vou fazer. Diga aí. A ordem é um número fixo, assim. Eu não posso criar uma matriz gráfica. Não entendi. Eu poderia ter, mas seria um ponto. Não entendi. Se você pegar, ele é organizado assim. Primeiro você usa os caras, olha na linha. Linha como você vai, pega todos os caras da primeira linha, depois olha a segunda e vai traçando segmentos no R2. Mas não pode ser, se fosse, seriam só pontos, seguindo essa ideia. Né? Peraí, não entendi. Você disse a ordem da matriz é finita? A ordem da matriz é um número. É um número. Tanto por tanto. Beleza. Agora a questão do gráfico é outra daí. A gente não precisa falar disso agora, não. Fala mais tarde. As matrizes, elas estão sempre no tamanho fixo. Eu posso ter uma Não. matriz de... Não, eu disse matriz de qualquer tamanho aqui, né? Não, mas tipo... Posso criar. Eu posso criar uma matriz de infinitos elementos. Pode, mas não faça, não. A imagem dela não é limitada, não. Mas sim, isso vai ter quantidade de elementos. Sim, a matriz tem. Quantidade de elementos finitos ou pode ter infinitos? Pode ter infinitos, mas deixa pra lá, no caso infinito. Eu vou escrever matriz algumas vezes, só que eu não vou dizer quem é cada elemento, tá? Eu vou escrever assim, ó. A matriz, normalmente matriz é letra maiúscula, e os elementos eu vou chamar de letra minúscula. A e J. E a ordem, ela vai entrar aqui embaixo. M por N. Deixa eu ver aqui. É parecido com o plano cartesiano, verdade. Onde A e J é o elemento da... Lembra? Primeiro a linha, depois a coluna. Sempre assim. Da linha... Bom, aqui é o IJ. Da linha I com o I, sei lá, coluna J. É como se eu estivesse separando da matriz. Então, por exemplo,
Então, um exercício rapidinho agora. Escreva. Deixa eu subir, né? Então, um exercício rapidinho. A matriz é 2x3. Escrever assim, né? Para forçar aquela anotação a entrar na cabeça de vocês. 2x3. Onde o AJ ele vai ser I mais J. Se o I for maior que J. E I menos J, se for o contrário. Tá bom? E a linha? E a linha, J é a coluna. Bora escrever a cara dela sem fazer nada, tá? Ela é matriz 2x3, então ela tem que ter 2 linhas, 3 colunas. Então, ó, aqui vai ter o meu elemento da primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. Da primeira linha, segunda coluna. Da primeira linha, terceira coluna. De boa? Agora eu faço a mesma coisa para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Aí agora a brincadeira é só escrever quem é cada azinho aí. O A11, A1 no caso é 2. Né? Exato. Eu ia dizer, não leia isso A11, A12, A13, não. Isso vai bugar sua cabeça. O certo aqui seria eu escrever assim. 1.1. Mas eu não vou, não. Tá? Porque a maioria dos livros não escreve. Então eu vou escrever assim. Se você for ler algum canto, vai estar assim e você vai entender. Então, o A1, se você for aqui, o A1, o I é igual a 1, o J é igual a 1. Ele entra aqui, ó. Os caras são iguais. Quando os caras são iguais, eu somo as coordenadas. Tá? Então, eu vou escrever aqui. Vou escrever 2, né? O segundo aqui, primeira linha, segunda coluna. O primeiro coordenada é menor que a segunda, né? Entra aqui, então vai ficar 1 menos 2. Menos 1. Eu vou escrever com calma. 1 mais 1. Aqui, 1 menos 2, porque ele entrou aqui. O terceiro, da primeira linha ainda. A primeira coordenada é menor que a segunda. É esse caso. Aí eu subtraio. Então, 1 menos 3. Embaixo. Vai ser 2 mais 1, porque aqui ó, a primeira coordenada é maior. 2 mais 1. O outro? 2 mais 2. 2 mais 2. 2 menos 3. 2 menos 3. Beleza. Finalmente, essa matriz, não sei se vai estar... Dá para escrever aqui? Eu acho que... Vai dar, vou apertar aqui. Vai ficar feio. Vou escrever aqui embaixo. Essa matriz aqui é só somar agora, cada elemento. 2, menos 1, menos 2, 3, 4, menos 1. Essa matriz aí. Então, eu poderia ter escrito de cara essa matriz ou essa regrinha. Nem sempre a matriz tem uma regrinha. Mas quando eu tenho uma regrinha é fácil dizer qual é a matriz. Deu para entender? Essa anotação aqui vai aparecer bastante, tá? Essa notação de condição. Não, aqui, ó. Ah, sim. A matriz eu vou escrever dizendo que são os elementos dela. Beleza. Tem como fazer o contrário? Como? Você me dá a matriz e eu encontrar qual é a regra? Tem, mas é muito complicado. Se eu tivesse essa matriz, eu não ia pensar nunca nisso aqui. Não é verdade? Tem, mas é difícil, tá?
Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Então, beleza. O que é que dá para fazer com isso? Até agora nada. Bora piorar. Então, a gente vai definir operação entre... Primeiro, a gente vai definir igualdade entre matrizes. Tá? Então, dizemos que essa matriz aqui, ó, e essa outra são iguais se... Lembra da igualdade de polinômio? O que é que tinha que ter para a igualdade de polinômio? É a mesma coisa aqui. A quantidade de linha tem que ser a mesma quantidade de coluna, que é a mesma coisa de dizer que a ordem são iguais, as ordens são iguais. A ordem da matriz A e matriz B. Ou a ordem de A e J. Ordem de matriz. Então, ela tem que ter a mesma quantidade de linhas e colunas. São iguais. E... Para todo I, J, A, I igual a I, J. Exato. E, A, I, J igual a I, J. Para todo... I, J, I com variando entre um... Para todo passo, tá? Ah, não deu. É. Eu não disse qual o limite, né? Vou escrever assim. Esse aqui é um par, tá? Então, todo elemento da matriz está coincidindo. Então, por exemplo, só para dizer o que aqui essa definição quer dizer, é o seguinte. Eu tenho essa matriz. Deixa eu ver se eu... Eu posso separar os elementos da matriz por vírgula? Por quê? Vírgula. Assim? Sim. Melhor não. Melhor não, porque pode confundir. No Python você faz isso, aqui não. Por exemplo, para qual valor de x vale essa igualdade? A igualdade de matriz tem que ter a mesma ordem. Essas duas têm a mesma ordem. Porque essa aqui tem duas linhas e duas colunas, essa também. Tudo. As duas têm que ter a mesma ordem. Essas têm. O problema é, quando é que os caras estão... Valor de x vale... Para qual valor de x vale isso? Os caras têm que ter a mesma ordem. Isso tá ok. O problema é, agora eles têm que coincidir em todas as entradas. Se eu for olhar nessa entrada, tem dois aqui, tem dois aqui. É. Cada número na matriz eu vou chamar de entrada ou de elemento dela. Tá? Então, esse primeiro elemento está batendo. Esse segundo também está. O 4 aqui está aparecendo na mesma posição, nas duas matrizes. O problema é esse cara daqui. Para que ela seja igual, o x tem que ser igual a esse cara daqui. Tá certo. Tranquilo. Diga aí. Se você substituir, por exemplo, aquele 3 do cantinho de cima por um 4 ou por um 8. Por um 8. Isso é válido? Como é que eu sei? Então, Os elementos são iguais? nesse caso, elas nunca vão ser iguais.
Porque nessa posição, essa posição aqui é quem? Ela está na primeira linha, segunda coluna. Esse aqui também. Vou chamar de B. Primeira linha, segunda coluna. Eu teria que ter igualdade nesses caras. Então, no caso, eu teria um, teria que ter 8 também. Como? Tipo, ali tem 8, então no caso aqui. Tem que ter 8. Outro, 3 ali, 3 aqui, ou 8 aqui e 8 ali. Não tem como. Diga aí, João. Nessa 2 com 2, se, por exemplo, não tivesse o 4, número Embaixo, né? Beleza. Você está dizendo aqui embaixo, no 4. Beleza, diga aí. Se não tivesse 4. essa aí um número aí. Se tivesse assim, não pode, tem que ter número. Tem que ter todos os prazos preenchidos. Por isso, que aqui em cima, eu disse o seguinte. Ela é de M por N. A quantidade de elementos é isso daqui. Ou seja, todo canto tem que estar ocupado. Todo canto tem que estar ocupado. Não importa se ele está sendo repetido ou não. Todo canto tem que estar ocupado. Tá? Eu posso repetir os elementos? Pode. Normal não. Então, igualdade é isso. É a mesma coisa do polinômio. Tem que ter o mesmo grau e todos os coeficientes baterem. Esse aqui tem que ter a mesma ordem e todas as entradas baterem. Beleza. O que é que dá para fazer com isso? Nada. Bora dificultar. Outra definição. Agora a gente vai fazer a operação. Tá? Então, dadas... Ixi. Chegar mais alguém, lascou. Fica de castigo segurando o negócio. Aqui eu vou botar a ordem, tá? Eu vou botar de mesma ordem. Então, eu estou te dando duas matrizes. Definimos. Definimos a soma A mais B pela matriz se eu escrever matriz com X, foi mal aí, viu? Porque matriz em inglês é com X. Tudo em inglês, né? É porque eu tava lendo os negócios aí, eu fiquei... Sorry. Pela matriz C. Eu vou escrever assim, vai ser um pouquinho bugante, tá? Mas eu vou explicar. Tem como uma matriz dentro de uma matriz? Tem como uma matriz dentro de uma matriz. Tem, isso aqui não é negócio conjunto. Não. Pertence. Então eu posso criar uma matriz que canta várias matrizes. Pode criar uma matriz, um dos elementos, as entradas da matriz é quase qualquer coisa. Tá? O que é isso? Eu estou pegando uma matriz, duas matrizes, na verdade. Estou criando uma outra, que é a soma de cada entrada. Que é a soma de cada entrada. Tomara que não chegue mais ninguém agora. Chegar ficando online. Isso daqui é somar cada entrada, tá? Só isso. Além disso, se esse cara aqui, se chama lambda, tá? Se o lambda for real... Hã? Como é o nome disso? Lambda. Fazer uma lambida. É lambda. Então, eu multiplicar o cara vezes a matriz é a mesma coisa que eu multiplicar todos os elementos de matriz por ele. Tá bom? Bora fazer sentido essas coisas. Bora fazer sentido. Professor, isso é definido mesmo? Tá definido. É assim. Começa daí. Ou a construção de matrizes com função? Não, é disso daí. É definido. É definido assim.
Um exemplo. Quanto é essa matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais essa outra matriz 4 menos 1, 5, menos 4, 0, 2. Quando vocês forem falar comigo, assim, tenha cuidado, tá? Porque não existe uma ordem certa de você dizer uma matriz. Tipo, como é que eu digo para você essa primeira matriz aqui que está na esquerda? Eu posso dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu digo isso, mas você entende o quê? Não sei. Essa matriz não está bem... Quando eu ouço isso, não está bem definida as coisas. Não sei, você tem que tomar cuidado, é isso que eu estou dizendo. Ó, é uma matriz que tem a ordem 2 por 3, que a primeira linha é 1, 2, 3, a segunda linha é 4, 5, 6. Assim eu entendo completamente o que você está dizendo. Tem como. Tem. Tá certo. É uma matriz, 2 por 3. Essas duas matrizes, elas são... Tem 2 linhas e 3 colunas. É linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. O resultado também vai ter que ter a mesma ordem. Tá? Então, e agora? Como é que eu encontro esse resultado? É só somar a mesma posição de cada matriz. Então, ó, aqui tem 1, aqui tem 4. Quando eu somar esses dois números, vai dar 5. Só isso. 2 com menos 1. 1. 3 com 5. É difícil somar algumas matrizes. Tem soma infinita de matriz? Tem. Tem exponencial de matriz? Tem. Tem logaritmo de matriz? Tem. Meu Deus! Multiplicação de matriz? Essa multiplicação é mais fácil. 3 com 8, 3 com 5, 8. 4 com menos 4, 0. 5 com 0, 5. 6 com 2, 8. É isso. Professor, o Diga aí. Caio tem uma pergunta. Só posso somar a matriz quando ela estiver na mesma ordem? Só pode somar quando ela estiver na mesma ordem. Valeu. Vocês têm que tomar cuidado com a ordem, tá? Eu estou dizendo aqui, ó. N por N, M por N. Mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E o resultado também. Vai ter a mesma ordem. Ela mantém, tá? Existe uma matriz, quando eu somo qualquer coisa com ela, dá ela mesma? É uma matriz com 0. Se eu botar a matriz com 0, matriz com 0, às vezes, em alguns livros só escreve 0, tá? Mas 0, eu vou escrever com uma barrinha aqui em cima. Ela vai ser... Na verdade, eu vou escrever assim, ó. Eu vou anotar assim. 0n. Vou não escrever assim, não. Vou não. 0, eu vou escrever uma setinha aqui em cima. Parece um vetor. Ela vai ser sempre a matriz que tem todos os elementos 0, tá? Mas se eu fizer isso para complicar. Por exemplo, escolher 8 com setinha assim. Daí todos os elementos são. Não. Não, e só fica É só essa matriz que é mais importante. Somar qualquer coisa com essa matriz, dá o que você estava somando. Se você somar qualquer coisa com 0, você não vai sair quanto? Tá? A gente chama... É importante. Tem propriedades para provar, pô. Mas eu não vou provar. A gente chama esse cara de elemento neutro da soma. Essa é a matriz nula, tá? Não, só isso. Essa é a matriz nula. É que nem você somar 0 com qualquer coisa. Você não sai do canto. Tá? Essa é a ideia. A gente vai ver geometricamente o que ela significa depois. Então, se tem a matriz nula, eu consigo dar, tipo, eu te dou o número 3.
eu pergunto qual o número que quando eu somar com 3 dê 0. Aí você me diz, o menos 3. Existe por conta dessa matriz. Toda matriz eu consigo definir menos ela quando eu somar dá o 0. Então, uma questãozinha rápida. Hoje é 2. Oi. Quer dizer que se eu pegar qualquer número, sei lá, 5 vezes a matriz A. Professor, Então, a multiplicação é todos os elementos da matriz. Sim, eu vou pegar exatamente esse número. Agora a gente vai trabalhar com o segundo, né? O segundo a gente não trabalhou. Diga aí. princípio da equivalência nas equações vale para matrizes? O princípio do quê? O princípio de equivalência que a gente usa em equações algébricas vale para A gente vai ver que equações lineares são matrizes escondidas. São matrizes bem disfarçadas. Quem falou de equação linear? Pedro está perguntando. Como é, bicho? Deixa dessa. Oxe, qual é essa aí? Ó, a gente tem essa matriz aqui, essas duas matrizes, na verdade. Calcule 5 vezes A mais meio vezes B. Comando bem rápido. Eu tenho essas duas matrizes. Se alguém não entender algum número, diz aí, tá? A primeira linha é 4 em 1, a segunda é 0 e 8, e da B é 6 menos 20, e a segunda é 18 e 8. Então, 5 vezes a matriz. Bora calcular. Primeiro, essa daqui. O que é isso? Eu pegar o 5, eu jogo aqui a matriz A. Por essa definiçãozinha, é só multiplicar todo elemento aqui de dentro. Por 5. Então, isso daqui é a mesma coisa que 4 vezes 5, 1 vezes 5, 0 vezes 5 e 8 vezes 5. Esse 5 ficou bugado. Então, aqui em cima fica 20, 5, 0, 40. Beleza? Só multiplicar cada entrada. E agora o meio vezes o B. Bora ver quem é a matriz B. Matriz B, vou repetir ela aqui embaixo. 6, 18, menos 20, 8. E o que é isso? Tem duas formas de representar. Quer dizer, tem algumas formas de representar a matriz, tá? Eu estou escrevendo essas chavinhas, mas você poderia ter escrito assim também, tá? Os parênteses grandões. Não tem problema não. São as mesmas coisas. Só não, assim, alguns cantos só não bote essas duas barras. Isso vai significar outra coisa. Beleza. O que é meio vezes essa matriz? Eu entrar com esse meio em cada entrada. Então, fica 6 vezes meio, menos 20 vezes meio, 18 vezes meio, 8 vezes meio. Opa. Acabou minha matriz. Agora eu faço todas essas operações. 6 dividido por 2 dá 3. Menos 20 dividido por 2 dá menos 10. 18 dividido por 2 dá 9. 8 dividido por 2 dá 4. Beleza. Eu calculei 5 vezes A, meio vezes B. Agora eu tenho que calcular a soma desses caras. 5A mais meio vezes B é igual a quanto? Eu somar essa matriz aqui de cima com essa daqui. Essa matriz vai ser 2 por 2 ainda. Na primeira coordenada aqui em cima eu tenho 20, na outra eu tenho 3. Soma 23. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho menos 10. Dá menos 5. 0 com 9 dá 9. 40 com 4 dá 44. E essa é a resposta.
Por enquanto é só isso. Por enquanto. Mas tá difícil. Tô pegando as ideias. É trabalhar com cada entrada. Só isso. Você faz isso em Python em 2 segundos. É uma tabela, pô. É uma tabela. Então, bora lá. Acabou minha primeira linha. Então, as propriedades, tá? Só para enunciar para vocês. Tem umas propriedades. Se eu somar A com B, é a mesma coisa de eu somar B com A. Oh, meu Deus, que absurdo. Eu não me importo com a ordem de soma. Se eu somar essas 3 matrizes, primeiro somando A com B, depois com C, é a mesma coisa que eu somar B com C, depois com A. Tá? É a mesma coisa que com número, tá? Não importa a ordem. Eu sei que eu ligo, né? E a prova é literalmente dizer, ó, vale para os números, então vale para ele. Se eu pegar um número e multiplicar uma soma, isso daqui vale como se fosse um chuveirinho. Fica lambda vezes A mais lambda vezes B. Ver se tem alguma coisa, não. Mesma coisa. Se vale para os reais, vale para esse conjunto aí de matrizes. Se eu tenho 2 números reais e multiplico esse cara, isso aqui fica o primeiro número vezes a matriz, o segundo número vezes a matriz. Essa outra letrinha grega chamada mi. Oi? Era essa a pergunta? Era essa a pergunta, né? Eu vou escrever assim. A é matriz. M por N. B é matriz. M por N. O lambda é real. E esse mi também. Então, vale isso, tá? Quê? Que C? Ah, faltou C, sim, é verdade. E vou puxar aqui, valeu. E o C também tem a mesma ordem, tá? Para fazer sentido essas somas. CJ, M por N. M de Maria, N de navio. E a última é que eu pego a matriz que já está sendo multiplicada por alguém e multiplico ele por outro número. Isso aqui é a mesma coisa, multiplicar os 2 números e depois a matriz. Deixa eu escrever isso aqui. São as propriedades bestas, tá? Isso aqui vale para como se fosse número. As suas mesmas orações. Esse M não é um M normal, né? É um... M? Isso aqui? Isso é um M, né? É um M grego, é mi. Então é esse. Por que você está usando o lambda daí? Não usa o quê? Por que você está usando o lambda assim? Não, porque é mais bonito. Não, esse negócio aí de lambda, eu não entendi muito disso, não. O que não foi não? Esse negócio de lambda, é um negócio certo? É um número real. É um número qualquer. Número completo. Você nasceu que dia? 12. Aqui vai ser 12. 12 vezes essas 2 matrizes. É 12 vezes A mais 12 vezes B. Ah, tem. Representação. Você botou um número aí. São números. Mesma coisa aqui, ó. 12 mais 13. Aqui vai ficar 12 vezes A mais 13 vezes A. Beleza? Um exercício rápido, de novo. Se eu gosto de trabalhar com matriz pequena, tá? Porque é mais rápido. Depois aparecem as matrizes que são mais grandinhas, aí o negócio, o bicho pega, fica com força. 4x4, 5x5 é chatinho de calcular, velho. 3x3 tá 4x4 é Range Rover, né?
gente vai considerar essa matriz e essa outra. Eu não sei se eu vou fazer essa questão. Acho que não. Mas vou dar a ideia. É, 2x mais A é igual a 3b. Ok? Então é virar, tipo, antes da equação. Isso, se fosse números normais, como é que você resolveria? Se fosse uma equação, a gente já estava resolvendo. Esquece que isso aí é uma matriz. A ideia é isolar o x, não é? Você vai passar o A para o outro lado, dividir por 2, acabou. É a mesma coisa para a matriz, pô. Ó, é a mesma ideia, tá? Se fosse número, o troço era mandar esse cara para o outro lado. Como ele está mais, ele passa para o outro lado com menos. Isso vale em matriz, tá? Então... Não, mas eu não vou fazer a conta. Quer dizer, bora ver. Se alguém quiser dizer a resposta, eu tenho aqui. Isso daqui é a mesma coisa que eu passar o A para o outro lado. Ou somar menos A. Isso daqui dá 3b menos A. E agora, tem 2x, eu só quero x, eu divido por 2. Aí, por aquelas regrinhas lá, o x, ele é um chuveirinho aqui, ó, que vale. É 3 meios de B menos meio de A. Então, calcula uma matriz 3 de B, uma matriz B de A, Subtrai as duas, isso vai ser o x. 5 sobre 2, 1, 7 sobre 2, 1. Isso aí. Ah, então, tipo, eu só preciso multiplicar depois eu fiz essa jogada aí. Eu encontro essa primeira matriz. Bora lá, bora fazer. Bora fazer, claro. 3 sobre 2 de B. Isso aqui, que é a matriz B? Aqui é 2, 1, 4 e 3. Beleza. O que é multiplicar uma matriz por um número? É entrar com o número lá dentro. Então, ó. Fica 2 vezes 3 sobre 2. 1 vezes 3 sobre 2. 4 vezes 3 sobre 2. E 3 vezes 3 sobre 2. Pronto. Aí aqui é o quê? Aqui dá 3. Aqui dá 3 sobre 2. Aqui vai dar 6. Aqui vai dar 9 sobre 2. Como você pode ter número que ali em cima? Pode. Pode ter número de cima também. Pode ter pi, pode ter elevado a pi, pi elevado a pi. Pode ter qualquer coisa. E a mesma coisa eu faço com a outra matriz, né? Menos meio de A. Menos meio de A. Ou meio de A, será? Meio de A. É meio vezes... Qual é, cidadão? 1157. 1157. Aí, isso daqui, eu já vou botar o resultado. Vai dar esse cara. Então, quando eu subtrair essas duas matrizes, ó, olhando para cá e olhando para cá, isso daqui, o resultado tem que ser 5 sobre 2, 1, 7 sobre 2, 1. Tá? Esse é o resultado. Eu não vou fazer essa conta, não.
Confiram aí, tá? Mas é isso. Encontrar essa matriz que satisfaz essa igualdade é a mesma coisa como se fosse número. Não tem nada de novo. Beleza, tá fácil. Bora lá. Agora é que vem o bicho. Bicho de 7 cabeças. Mas assim, ela só é chata depois quando você não entendeu. Quando você entendeu, rapidão. Rápido não. As colunas da primeira vez ser mesmo número de limite da segunda. Quase isso. Quase isso. Essa é mais chatinha, tá? Multiplicação de matriz. Eu vou definir o seguinte. Eu vou pegar duas matrizes. Se ligue na ordem delas. Sejam essa matriz aqui, A e J, M por N, I, B e J, N por P. N de navio e P de pato. Aqui é M, N, N, P. A ordem é diferente. Definimos. A vezes B pela matriz CJ, ó a ordem da cidadã, M por P, onde o CJ não é C não, doido. É A. AI1 vezes 1J mais AI2 B2J AI3 B3J. Que é o próximo termo aqui? Onde um está se repetindo? Aqui no meio. O 2 está se repetindo aqui no meio. O 3 está se repetindo aqui no meio. Aí é o A e 4. B4J. Até o último termo, que vai ser o A e M BMJ. O que bobo é isso? Se alguém souber somatório, é só isso aqui, tá? Somatório é muito mais rápido e muito mais bonito por conta disso. Tem alguém falando no chat, eu vou ver já já. E somatório é só isso. BKJ. O K tá variando de 1 até M. É a mesma coisa aqui, tá? O cara aqui no meio, entre o I e o J, tá variando de 1 até M. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Somar, subtrair, se suas linhas são colunas diferentes. A coluna pode ser diferente, né, Apolo? O que não pode ser diferente é a ordem. Se a ordem for diferente, é mais tranquilo. Pô, não pode dar, né? Somatório dá mais tranquilo. Somatório dá mais tranquilo. Somatório é só isso aqui. Esse é um bicho de 7 cabeças, estou dizendo, porque a definição é meio estranha, tá? Ela não é nada intuitiva. Você multiplicar o número, você pega um número e multiplica pelo outro, beleza. Matriz, é só multiplicar cada entrada que a gente está fazendo por soma? Não, não dá para fazer isso. Tem um motivo, vocês vão ver lá em álgebra linear, não dá para fazer isso. A ordem tem que ser diferente. Quer dizer, pode ser diferente. O que está valendo aqui, ó, eu vou botar em outra cor. O que é importante. Aqui tinha um N. Aqui tinha um N. O número de colunas dessa matriz tem que ser o número de linhas dessa. E a matriz que dá o resultado, ó, o M está aqui no primeiro, continua aqui no primeiro. O P estava aqui no segundo, continua no segundo. É meio que quando eu multiplicasse, eu cortasse esses dois caras e juntasse o que sobrou.
Os dois caras são iguais. Eu só posso fazer se forem nesse tipo aqui, tá? O N for igual nos dois e a matriz resultado da outra ordem lá. Bora fazer um caso. Caso rápido. Exemplo. O caso, pô. Eu vou multiplicar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por A essa matriz e B vai ser essa daqui. 3, 2, 1. Não, vou mudar. 7, 8, 9. Beleza. Pergunta: existe A vezes B? Eu consigo fazer esse produto? Bora ver. Qual a ordem desse cara? Como se você for multiplicar Não entendi. Eu quero multiplicar por 1 embaixo. Completar aqui? Não. Pode não. Mas, pessoal, acho que daria porque ele é por coluna, que tem que ser igual. Bora ver. A ordem desse cara aqui é 2, ela tem 2 colunas, ou 2 linhas e 3 colunas. Essa daqui tem 1 linha e 3 colunas. Esse cara tinha que ter a mesma quantidade de colunas do que esse tem de linhas. Só que, ó, esse tem 3 colunas, esse só tem 1 linha. Deu problema. Ah, tá. Então é o cara depois do X e o cara que vem antes do X. Exato. O cara depois e o cara antes. Tá, entendeu? Tem que bater esses dois números. Não os outros. Ah, tá. Ok. Como assim? Ó, para definir produto, esse número tem que ser igual a esse. O número de colunas de uma tem que ser o linhas de outra. Nessa ordem. E se eu definir o C? De forma alguma, você número de linha, de água, de coluna. Não. Aí é o outro cara. Eu tenho que calcular. Não. Ela não pode calcular por conta das ordens. Se tivesse trocado isso aí, tivesse tipo a primeira linha certa, a segunda linha certa. Pergunta o Paulo, que ele sabe. Paulo sabe. Não, Paulo? Não, Paulo? Não dá 2? Tá? Por conta das ordens. Não pode, Gabriel. Entendeu? Então, resumindo, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Da primeira matriz é o número de coluna, da segunda é a linha. Beleza? E se eu considerar essa matriz C, existe A vezes C? Por quê? Qual é o número de linhas desse aqui? 3 colunas. 1. Sim. E como seria? Essa é uma boa pergunta. O A vezes C bom, primeiro, bora voltar na definição. Ó, é o que eu falei, ó. O N tá batendo e, lembra, é como se eu tivesse cortado esses caras e a matriz resultado vai ter, ó, M por P. Tá? Nesse caso, a matriz vai ter que ser que ordem? Essa daqui é 2 por 3.
essa aqui é 3 por 1. A matriz vai ser 2 por 1. Tá? Como se eu cortasse o 3. Então, ela vai ser 3 por 1. Ela vai ter 3 linhas e uma coluna. Isso aqui eu espero que seja uma matriz 3 por 1. Só que eu não vou escrever pequenininho assim não, tá? Porque vai ser uma quantia maior. Bora agora desvendar o que é esse somatório doido aqui, ó. Ela é 2 por 1, valeu. 2 por 1. Ela tem 2 linhas e uma coluna. Tá, eu também nunca entendi, não. Mas, mentira, eu entendi, tá? O cara tá dizendo, professor, não entendi porque tem que ter essa ordem dos N's. Eu também não sei, não. Por que definiram assim. Mas eu sei que dá certo. Tá? Só sei que foi assim, é. Mas confia em mim. Tá? Bora comigo, que vai dar bom. Agora, bora desvendar o que é o produto, tá? Esse cara, o I, o J, C e J, é o cara da linha I, coluna J. Primeira linha, depois a coluna, tá? Eu vou pegar o cara da coluna I, da linha I, coluna 1. O B ele vai ser da primeira linha, coluna J. É meio bugado, tá? Vou explicar assim. Pegar essa linha, tá? E multiplicar para essa coluna. Da coluna, e assim por diante. Então, 1 vezes 7. Somo 2 vezes 8 com 3 vezes 9. Aí o primeiro elemento. Vai dar essa soma todinha. Tem que somar. Ó, eu vou essa primeira linha com essa coluna, tá? Vai ser 1 por 7. Vai ser 1 vezes 7, 2 vezes 8, mais 3 vezes 9. É aquele somatório feio. Loucura. Caldeirão do Hulk, muito louco. Agora, tá faltando a segunda linha. Na segunda linha, eu vou pegar essa segunda linha e fazer com a mesma coluna. 4 vezes 7, 5 vezes 8, 6 vezes 9. Quanto é que dá isso? Só fazer essa continha agora. Tá, com o número mais fácil. Aqui dá 7, muito mais fácil, né? Mais 14, mais 27. Eu só estou fazendo os produtos aqui, tá? Mais 16, valeu. Não fui eu mesmo. 28. Aqui dá 40. 40. Mais 54. Bom, e agora, essa matriz, de novo, ela é 2 por 1. Tá certo, a gente encontrou duas linhas e uma coluna. Então, agora é só fazer essa soma aqui dentro. Maria. 7 mais 16 mais 27. Dá 50, né? Isso aqui é 3 mais 4. 7 é 3 mais 4. 3 aqui dá 30, com essa daqui dá 20. Então, 30 com 20 dá 50. Se ninguém entendeu, só somar 1 a 1 que vai dar certo. Embaixo. 122, perfeito. Valeu. Elô tá demais aí, calculadora. Beleza. Isso é a matriz produto A com C. Legal. Uhul. Subir mais? Até aqui mais? Definição? Não decora isso aqui não. Se você quiser escrever,
O somatório talvez seja melhor, mas o que está variando é só o cara que está aqui no meio, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ah, não, legal. Beleza? Depois você acha como costuma fazer. Bora mostrar por que somatório. Por que somatório? Porque sistema é uma matriz escondida. Bora mostrar. É uma matriz escondida. Beleza? Bora resolver o sistema. Usando matriz. Bora lá. Então, um exemplo muito doido agora. Deixa eu só pegar aqui a matriz bem bonitinha que eu calculei. Aqui. Eu vou pegar essa matriz, tá? Essa matriz, de novo, 2 por 2. Coisas básicas, amanhã a gente piora. E o Y vai ser uma outra matriz, que vai ser 3, 11. Essa matriz aqui ela é 2 por 2. Essa aqui ela tem 2 linhas e uma coluna. Beleza. Pergunta. Vou escrever pergunta. Qual... Deixa eu ver o que alguém falou. Qual... encontre X... Encontre X... Ela vai ser esses caras aqui, ó, XY, tal que A vezes X é igual a Y. Peraí, pô, que doideira da peste é essa, pô? Tá doido, é? Tava tão fácil. Tava tão fácil, pô. Tu quer piorar a minha vida, bicho? Bora piorar, pô, bora piorar. Pô. Não precisa não. Tá tão difícil. Tava tão bom, bicho. Não é, bicho? Isso é a mesma coisa do logaritmo. Não é uma coisa logaritmo. Esse negócio assim, pá. É o que eu falei, pô. O difícil é na aula. Na prova é pior. Não. Na prova é fácil, Tô não. Ó, matriz é muito fácil. Beleza. O que significa eu fazer essa pergunta? Era botar uma interrogação, né? Ah, não, aí pronto. Não faz sentido essa resposta. Porque é uma matriz. Como assim 3 sobre 2? Entenda. Não, fala já. Tem. Bora lá. Eu vou ajudar vocês. Não, eu vou só dizer por que isso daí é um sistema. Dá um spoiler, isso é um sistema. Tá, isso tá entendendo. Como é que você vai dar um sistema? Como é que isso vai dar um sistema? Isso é uma boa pergunta. O que é o A vezes X? É eu pegar essa matriz e multiplicar pela matriz X. Quem são os elementos de X? X e Y. X e Y. Bora multiplicar essas duas matrizes? Que ordem de matriz eu tenho que encontrar? Essa daqui é 2 por 2. Essa aqui é 2 por 1. Tem que dar 2 por 1. Como é que eu multiplico? Essa linha com essa coluna. Calma. Tem que entender, pô, que é essa multiplicação, pô. Olha, 1 vezes X É um X. mais 1 vezes Y. Ah, não, tá. Eu vou achar que De boa? Essa é a primeira coordenada, a primeira entrada na matriz. A de baixo, essa linha com essa coluna. Então, vai ser 5x mais 1. 5x mais 1y. Essa aqui é a matriz 2 por 1. Estava esperando isso.
Beleza. Então, aqui ficou x vezes y, x mais y, e x mais 5x mais y. O que é essa matriz, o que é esse produto aqui, né? C igual a y. AX igual a y. É a mesma coisa que essa matriz aqui, que é o AX. Isso daqui é igual ao y. É essa matriz. O que é duas matrizes serem iguais? Ela tem a mesma ordem e todas as entradas coincidem. E mesma posição coincidem. Isso daqui, pô, nada mais é que a primeira entrada ser igual a 3 e a segunda ser igual a 11, pô. A gente não já viu uma desgraça dessa? Já. Beleza. Então, vai entrar agora. Eu não vou dizer o que é a matriz, mas vou dizer. Sistemas lineares. Eu vou escrever só sistema, tá? A gente vai dizer que é um sistema linear depois. Sistema são produtos de matrizes. Por isso que se chama sistema linear e álgebra linear e essas coisas. De boa, Eric. Exato. Tudo que é linear, porque quase tudo que é linear tem a ver com álgebra linear. Mas como é que se chama linear? Essa é uma boa pergunta. É porque eu vou botar as propriedades. Beleza. Mas a gente sabe como resolver isso daqui, sabe? Tá? Você filtrar e tal. Não é difícil, não. Eu vou te mostrar um jeito. Hã? Resolveu? Bora lá. Encontrou o quê? Encontrei no final, resultado final mesmo. Encontrei trava 3, vamos lá de cima, né? 3, aí 3 do lado, aí depois é 2,5 e 11. Acho que é isso. Eu acho que é. Como é? O valor, você tem que me encontrar um valor de x e um valor de y. Que essas duas igualdades sejam verdadeiras. 3 e 11? Eu confundo na minha cabeça, não me dói, eu não sei. Ah, tá, beleza. Alguém encontrou alguma resposta? 2 e 1. Então, bora ver se x igual a 2 e y igual a 1 é a resposta. Eu vou fazer uma mágica. Eu vou considerar uma matriz que vai aparecer do nada. Considera a matriz, eu vou chamar assim. Misteriosamente eu vou chamar assim, tá? A elevado a menos 1. Deixa ela assim, não brigue com ela não. Que ela vai ser 1/4 de menos 1, 1, 5, menos 1. Acredite em mim, eu sou mágico. Considere essa matriz. Parece muito com vetor. Na verdade, são vetores, tá? Matrizes são vetores. Considere a matriz tal. Por que eu estou considerando essa matriz? Bora fazer esse produto? A elevado a menos 1 vezes A. Isso aqui é 1/4. Vou repetir a matriz, tá? E a de A. Quem é a matriz A? 1, 1, 5, 1. De novo, você tem que ver o que é que eu estou fazendo, porque se você só ouvir isso, não faz sentido. 5, 1. Beleza. Bora fazer esse produto. Um pouquinho mais longo, mas bora fazer. Eu vou continuar com esse 1/4 aqui na frente para simplificar. Como é que eu faço? Esqueci.
primeiro vai ser menos 1 vezes 1 mais 1 vezes 5. É essa linha com essa coluna. Aí o outro elemento vai ser a segunda linha vezes uma coluna. Bora com calma, bora com calma. Essa linha com essa coluna. Aí isso daqui. Menos 1 vezes 1 mais 1 vezes 5. Aqui embaixo, essa linha com essa coluna. Também. Primeiro, né? Que matriz... Eita, eu acho que eu vou ter demais, mas besteira. Eu faço. Que matriz eu tenho que escrever aqui? Que ordem? A primeira pela primeira e... Não, qual ordem da matriz produto aqui que vai ser listada? Vai dar 2 por 2. Então ela tem 4 entradas. Então eu tenho que fazer a primeira linha com a primeira coluna, a primeira linha com a segunda linha com a primeira coluna, segunda linha com a segunda coluna. A gente sempre preenche uma matriz, não é só ter assim, né? Ou assim. Não tem ordem, não. Você preenche do jeito que você quiser. Então, tipo, a primeira linha com a primeira coluna. Aí esse elemento eu boto, tipo, o canto superior esquerdo. Aí a primeira linha com a segunda coluna. Exato. 1 mais 1 com 5. Eu acho que não vai dar não nesse espaço. Aqui embaixo, essa linha com essa coluna. 5 vezes 1 mais menos 1. Essa linha com essa coluna. Menos 1 vezes 5. Agora, esse termo daqui de cima é essa linha com essa coluna. Então continua, né? Mas eu vou ter que puxar, não dá não aqui. Essa linha com essa coluna fazendo, tá? Deu menos 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. 1 vezes 1. E agora, por último, essa linha com essa coluna. 5 vezes 1, mais menos 1 vezes 1. Beleza, bora ver quem é que dá esse resultado, né? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Oi? Não, bora lá. Aqui, menos 1 vezes 1, menos 1. 5 vezes 1, 5. Aqui vai dar menos 1 mais 5. Aqui vai dar 5 menos 5. Aqui vai dar menos 1 mais 1. Dá 5 menos 1. Isso aqui dá 4, 0, 0, 4. Com esse 1 sobre 4 aqui na frente, quando eu multiplicar cada elemento, ela se chama matriz de identidade. Qualquer coisa vezes ela, dá qualquer coisa, tá? Tipo, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Qualquer coisa vezes 1, dá o que você está multiplicando. Então, qualquer coisa vezes ela dá ela mesma, tá? Então, essa daqui se chama matriz de identidade. Identidade é porque se repete, tá? Eita, passou o horário, né? Mas bora acabar, só esse exemplo. Beleza. Eu estou dizendo o seguinte. Eu tenho essa equação aqui e eu quero resolver. Então, o AX igual a Y, eu multiplico tudo por essa matriz aqui. Tudo por essa matriz.
Esse lado aqui vai dar identidade. Identidade a gente bota só um i. O i que é para lembrar 1. 1 vezes x mais esse outro cara. A identidade, qualquer coisa, esse produto aqui vai dar só x. Não é difícil não fazer essa conta, tá? É isso daqui vezes esse cara. E do outro lado, essa matriz aqui, menos 1/4, menos 1, 5, 1, menos 1, vezes o y, que era 3 e 11. Bora fazer essa conta. Só para acabar mesmo. Essa matriz aqui, da esquerda, identidade vezes xy. Vai ser essa linha com essa coluna. Vai ser 1 vezes x, vai dar x, mais 0 vezes qualquer coisa deu 0. Então aqui só ficou x. E essa linha com essa coluna, 0 vezes x deu 0. Quando eu somar com 1 vezes y, deu y. E desse outro lado, eu tenho menos 1/4. E agora aqui, mesma coisa. Linha, coluna. Vai dar menos 3, vou fazer de cara, tá? Menos 3 mais 11. 15 menos 11. Isso daqui dá 1/4 de 8. 4. Eu entro com essa fração. Fica 2 e 1. O que é que eu estou encontrando? A solução. Quem falou já no início que x vale 2 e y vale 1. O x tem que valer 2, o y vale 1. Então, bateu com a conta que alguém de vocês fizeram. Não, dá para fazer de cabeça. O problema é, se eu te der uma matriz muito grande, tipo 1000 por 1000, dá para fazer isso. Dá para fazer. Tá de boa. Tá de boa, né? Então, é isso. A gente falou sobre matriz. Amanhã o bicho pega. Beleza? Tem alguma dúvida? Não. Tem alguma dúvida, chat, aqui? Não? Beleza. Então, obrigadão, galera. Valeuzão mesmo. Sei lá.